A paz do Senhor, irmãos, irmãs, amigos, amigas, a paz do Senhor Jesus. E para quem estiver acessando o vídeo pela primeira vez, o meu nome é Isaac, me apresento. E aqui estou para registrar a leitura de mais uma lição das escolas bíblicas dominicais. Irmãos, como vocês podem ver, são várias lições já lidas aí nos vídeos do canal. E é conhecendo o nível de importância do conteúdo de cada lição que eu venho aqui, sem medir esforços, me dedicar e fazer aqui a leitura para que vocês tenham acesso e comprovem esta realidade. São conteúdos de um nível de esclarecimento muito alto, muito bom, edificante, esclarecedor, revelador da verdade, eliminando muitas mentiras, muitas falsidades aí que elaboram aí no mundo afora. Então, irmãos, eu vou ler mais uma preciosidade que se encontra aqui nesta lição. Vocês estão vendo aí a capa. Eu já vou estar acessando aqui a capa do sumário para fazer aquela apresentação e começar a leitura da lição. Vou dar um zoom, como sempre. Está aí, né? Terceiro trimestre de 2022, comentarista José Gonçalves. Vou passar aí a lista, o sumário, aí vocês verificam se no canal já consta alguma dessas lições aí lidas. Se não houver alguma que vocês queiram conhecer, me solicitem aí, eu vou estar lendo para vocês. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Assim como tem outras lições ainda para serem lidas, eu neste vídeo eu vou ler essa aqui. Está falando também forte no meu coração para eu ler agora, a de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Porque são muitas sutilezas. Satanás é assim, ele ataca sutilmente, às escondidas, disfarçado, com malícias. Porque muita gente que se soubesse da realidade, né, já estariam refugiados em Cristo, em Deus. Então aqui está, lição 5, 31 de julho, que foi do ano de 2022. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Sutileza. Textuário, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. É onde eu já comentei sobre isso aqui, né, com outras pessoas, que Deus ele se revela para todos nós que somos feituras de suas mãos. Ele se revela tanto pelo Evangelho quanto também pela criação, de que ele existe, de que ele é Deus. Então todos nós, independente de ser um doutorado ou então uma pessoa, né, indouto, né, todos, qualquer criatura pode saber, pode ter a confirmação de que o seu Criador existe, como diz aqui nesse versículo 20 do capítulo 1 da Epístola aos Romanos, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, tanto pelo Evangelho, a mensagem das boas novas de Cristo, no Evangelho, quanto também pela criação, pode-se ter a confirmação da existência de Deus na realidade. Então, verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Leitura diária. Segunda, Deus se deu a conhecer ao mundo. Terça, Deus se revela graciosamente ao ser humano. Quarta, a vã sabedoria humana faz o homem tornar-se louco. Quinta, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Sexta,
Deus é o Criador de todas as coisas, e sábado o homem é a imagem e semelhança de Deus. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Indo sugerido, plano de aula. Comentário. Introdução. Nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo que os que não acreditam ou desdenham dela, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Tópico 1. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários. Vocês frisem bem essas palavras, viu, irmãos, irmãs, amigos e amigas. O materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Subtópico 2. O ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as da natureza
meramente material tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Tópico 2. Raízes do materialismo e ateísmo. Subtópico 1. A consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. O salmista destacou: disse o nécio do seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Subtópico do número 2, a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. É triste, viu? É triste. Muito triste essa história. Tópico 3. Pressuposto das doutrinas materialistas e ateístas. Subtópico de número 1, negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmarem provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Em outras palavras, o ateu depende da não-fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós. Subtópico 2. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialista e o ateísta negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Tópico 4. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Subtópico 1. Afirmando as verdades bíblicas. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neo-ateísmo,
precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Subtópico do número 2. Fazendo o uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência é usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte de nosso ser. Devemos usar nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Conclusão: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nestes últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Glória a Jesus, graças a Deus, assim nós concluímos a leitura de mais uma lição, registrando aqui o conteúdo desta lição de número 5, que fala sobre o ateísmo e o materialismo, com suas sutilezas, irmãos. É muita sutileza para tirar muitos da presença de Deus, para manter muitos no engano, na perdição. São muitas sutilezas. E nós, como servos de Deus, e as nossas irmãs como servas de Deus, precisamos estar todos assim, todos anunciando o Evangelho, proclamando de alguma forma, de todas as formas possíveis, todas as formas ao nosso alcance, estar combatendo esse espírito contrário, esse espírito mundano, o inimigo, né? Satanás, com suas hostes aí agindo, combatendo para levar muita gente à perdição justamente com eles. Então, você que acessou o vídeo, eu te convido a se inscrever, compartilhar o vídeo, dar o teu like, comentar, fazer tudo que estiver ao seu alcance para que este canal cresça e muitas pessoas sejam alcançadas. Deus te abençoe, no nome de Jesus.